Você entende que esse é o momento que você está mais pressionado desde que chegou ao Goiás? Wesley Garcia será titular contra o ex-clube, o Paysandu? O Wesley, óbvio que ele tem... Outro corte. Eu não gosto quando as minhas equipes maltratam a bola, porque eu gosto de futebol bem jogado. Mas o mais importante pra gente no sábado é a vitória. Agora a coletiva completa de Wagner Mancini, antes do jogo Goiás e Paysandu. Compartilhe o vídeo. Acompanhe. É óbvio que a gente vive um momento que a gente tem que ganhar, mas qual é o momento no campeonato onde a gente não tem que ganhar? Né? Sempre vai existir pressão para que a gente vença as partidas, até porque o Goiás é um time que tem que estar na Série A e por isso há uma incomodação muito grande para isso. Nós estamos num momento onde a gente tem que voltar a ganhar, a gente sabe disso, e aí de repente a gente vai botar a responsabilidade em cima dos garotos. De forma alguma eu faria isso. É óbvio que os garotos estarão no banco de reserva, mas é importante a gente saber como tratar os garotos, porque são joias do clube, né? Eu tenho dito isso aos atletas, a dificuldade para a montagem do time é a oportunidade para muita gente de entrar em campo e mostrar que pode jogar. Então, ao mesmo tempo que eles estão no grupo já há bastante tempo, eu também não posso usar o momento errado para isso. Hora de você escalar garoto em time, e eu sou um ex-garoto que também passei por todo esse processo como atleta de futebol, e eu sei muito bem o quanto o peso ele pode recair num jovem que talvez não esteja ainda pronto para isso. Nós estamos falando de um jogo contra o último colocado, e o campeonato tem nos mostrado que esse mesmo último colocado ganhou de 5 do Coritiba fora de casa. Então o futebol não é tão simples assim, não é uma matemática de 2 e 2 é igual a 4, 2 mais 2 é igual a 4. A gente tem que entender tudo o que está acontecendo, tentar montar um time que dê liga e que possa buscar nosso objetivo. O torcedor, eu entendo o torcedor, ele quer, eu também quero. Eu acho que quando você escala jovens, e eu tenho um histórico de escalar e muitos jovens nos times onde eu passei, mas se o jovem não for bem, o torcedor é o primeiro a criticar também, e a gente tem que entender isso. Cada momento no futebol ele tem que ser pensado, é um jogo de xadrez a todo instante, todos os dias, e a gente tem que saber muito bem mover as peças. Mancini, bom dia. Natália do Globo Esporte. Você falou ali que todo momento vocês estão pressionados, né? Mas especificamente para você, você entende que esse é o momento que você está mais pressionado desde que chegou ao Goiás? Não sei, eu sinceramente não paro para pensar sobre isso. A pressão ela existe todos os dias e eu não preciso da pressão externa. Eu me cobro todos os dias exatamente para ter uma performance boa, uma performance que faça com que a gente mostre algo diferente. A pressão ela vai existir. Eu sinceramente eu não estou preocupado com isso. Eu estou muito mais focado no jogo, naquilo que pode representar para a gente dentro de campo, em tentar achar soluções para que a equipe possa jogar de uma maneira mais efetiva, ofensivamente. Esse último jogo a gente não tomou gols, eu espero que para o jogo do Paysandu também aconteça, a gente tenha uma solidez defensiva também para isso. Mancini, bom dia, William Holmes, Site Sport Goiano. E assim, ainda sobre os desfalques, 2 questionamentos para você. A torcida questiona o primeiro, né? A torcida questiona bastante a não utilização do Wesley Garcia. Você acha que é uma partida que ele pode ganhar minutagens? E outro ponto, sem Anselmo e Rato, caso ocorra uma penalidade, quem é que bate? São todos assuntos que a gente lida no dia a dia, né? O Wesley, óbvio que ele tem chance de participar, assim como nas outras partidas também. O Wesley é um jogador importante para algumas coisas, mas quando o jogo pede muito duelo, a gente tem que entender que ele é um atleta leve. Às vezes, como nesse último jogo, a gente jogou muito em bloco baixo, então fica difícil a participação dele. A gente tem que enxergar isso, o dia a dia nos dá isso. Eu que estou diariamente com o atleta no campo, sei qual o momento melhor para que ele possa apresentar o que ele tem. E ele é um jogador importante para a gente, ele vem entrando pouco,
muito também porque a Série B te pede duelos, mas ele pode aparecer a qualquer momento, ainda mais nesse momento onde a gente não tem boa parte do time. Mas eu volto a dizer, isso gera oportunidade para outros jogadores, o campeonato está totalmente aberto, ainda faltam 12 rodadas, tem muita gente que pode virar titular agora. Então, assim, é tentar entender o momento de cada um, tentar entender que a gente precisa ganhar, assim como o Paysandu também precisa ganhar, e entender que ninguém vai ganhar jogos na marra, a gente tem que entrar em campo, jogar futebol e fazer o placar para isso. O pênalti é engraçado como alguns meses atrás a gente não tinha dúvida do pênalti, né? O Tadeu é batedor ainda e tem outros atletas também que ao longo da semana bateram pênaltis. Eu acho importante quando, até porque eu era batedor de pênalti também nas equipes onde eu joguei, é muito importante quando você, dentro do jogo, você escolha o batedor. O batedor está muito ligado à parte emocional. Às vezes o cara vem fazendo um péssimo jogo e sai um pênalti, ele vai lá e faz o gol, mas a possibilidade de errar por essa carga emocional também existe. Então ali na hora a gente vai decidir o melhor. Bom dia, professor. Marcos Geredo do Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito das primeiras impressões do Brian. Ele chegou há pouco tempo, mas já está treinando já há algumas semanas. Teve 2 jogos onde ele já entrou. E eu percebi que contra o Curitiba ele já entrou muito bem. Existe a possibilidade dele começar a ganhar chance como titular do Goiás a partir desse jogo contra o Paysandu? Existe a possibilidade. Uma das formações que nós fizemos ao longo da semana, ele estava no time titular, em outra ele estava no time reserva. A gente até o jogo vai decidir, mas é um atleta que tem entrado bem. Esse último jogo do Coritiba, a partir do momento em que ele entrou na equipe, ele deu uma vida diferente para a gente. É um atleta que está se adaptando ainda à forma de marcação, de como a gente joga, mas que pode aparecer porque tem talento, e quem tem talento sempre leva vantagem sobre os outros. Bom dia, Mancini, Caio Munif da Rádio Bandeirantes e da PUC TV. Avaliando o adversário, né? Como que você avalia o Paysandu? O que você espera desse time que está na lanterna do campeonato? E atrelado a isso, qual o impacto dos 8 desfalques? O impacto, ele é grande, né? Assim como o Coritiba vai sofrer no jogo dele, a gente também vai sofrer, porque você tem, normalmente, não é só o jogo, né? Você tem um período de concentração onde esses 7, 8 jogadores vão fazer falta, porque eles também fazem parte do ambiente da concentração. Há ali muita conversa, existem reuniões, então você vai mudar quase que 50%. Lógico que não é isso, 1/3 mais ou menos. Mas é lógico que impacta, né? O cara que está normalmente acostumado a ficar com um jogador vai ter que ficar com outro e tudo mais, então há uma mudança de rotina. Mas também há uma mudança no jeito de jogar futebol. O time vai jogar de uma forma diferente, isso é fato. E eu acho que isso também leva para o Paysandu alguma dúvida. O Márcio Fernandes, lá do outro lado, vai ter uma dificuldade para saber qual é o time do Goiás que vai entrar em campo. E eu acho que isso pode gerar também alguma coisa diferente na partida. É uma equipe que tem um ataque forte, não vem bem no campeonato, a gente não sabe explicar por quê, porque o futebol é assim, porque tem um time bem montado, tem uma base que já vem de um certo tempo, enfim. Vai ser um jogo difícil, eu não tenho dúvida disso, e quem souber entender melhor a partida, eu acho que vai levar vantagem. Mancini, Goiás e Paysandu jogaram já algumas vezes, só deu empate esse ano. E eu acredito que para esse jogo de sábado, o empate não é legal para o Goiás, eu acho que também não é legal para o Paysandu. Você acha que é uma coincidência ou alguns times assim que você acaba pegando tem essa característica de um jogo de empate? E o que você pode mudar com relação ao que foi feito lá para que mais uma vez não tenha empate? E se essa pressão, porque o Paysandu está pressionado lá embaixo, porque você fala, pressão tem para todo mundo,
Está pressionado lá embaixo, mas o Goiás é vice-líder e está pressionado também. O que pode ser explorado dessa pressão do Paysandu e do Goiás para que o Goiás saia com a vitória? Olha, esse foi um dos temas que a gente abordou ao longo da semana. Por que que nos outros jogos a gente teve empate? A gente tem que buscar experiências já vividas em outros jogos para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Nós tivemos 2 jogos lá em Belém de empate e um jogo aqui que a gente vencia até no finalzinho e tomamos o gol nos últimos minutos. Eu acho importante que alguma coisa diferente seja feita, para que a gente não dê ao Paysandu aquela estabilidade que talvez a gente tenha dado nesses outros jogos. A gente tem que criar alguma coisa para gerar um desconforto. Tudo bem que não era o Márcio Fernandes que estava lá, e isso também tem algum peso, eram outros técnicos, né? Mas é importante também a gente lembrar que cada jogo tem a sua história, e a gente tem que construir não só sábado às 4 horas da tarde, 90 minutos, como ao longo da semana. Ao longo da semana estudar o adversário, ver o que tem, embora ele seja o segundo jogo somente do Márcio, é óbvio que ele já mudou alguma coisa, a gente tentou resgatar algumas coisas que ele faz ao longo dos trabalhos dele para que a gente tenha êxito, né? A pressão ela vai existir sempre, né? Se você estiver em último lugar, você tem que ganhar para sair. Se você estiver um pouquinho perto da zona, você tem que ganhar para sair. Se você estiver no meio da tabela, você tem que ganhar para alcançar a frente. Se você estiver perto do G4, você tem que ganhar para subir. E se você estiver no G4, você tem que ganhar também. Ou seja, o futebol você tem que ganhar. A gente sabe que funciona dessa forma. Você pode até ganhar alguns jogos jogando mal, maltratando a bola, mas você ganhou o jogo. Eu acho que nesse momento, óbvio que eu não gosto quando as minhas equipes maltratam a bola, porque eu gosto de futebol bem jogado. Mas o mais importante para a gente no sábado é a vitória.